Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar nessa aula da Ásia Central e Setentrional, características econômicas, sociais, populacionais e também a parte de toda a natureza da região. Vamos entender que essa região ela é coberta aí por povos herdeiros da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles passam então por um processo de transição da economia. Eles saem do processo onde tinha uma organização socialista, uma organização de uma economia centralizada e pautada naqueles planos quinquenais, agora para uma economia de mercado, o capitalismo e também nessa nova ordem mundial, essa ordem multipolar da economia. Para a gente poder entender quais são, o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tadiquistão, o Quirguistão, e todos esses países acabam tendo uma característica, principalmente aí de ter uma presença bem forte na participação de produção de gás natural. É uma área onde durante muito tempo a União Soviética não se aproveitou dessa produção. Essa região ela ficava pautada principalmente na produção agropecuária, a cultura irrigada ao longo dos tempos. Então, hoje em dia, essas nações acabam tendo aí uma importância muito forte na exploração do seu petróleo, na exploração do seu gás natural. E isso acaba gerando também um patamar longe de ter aí um acesso ao desenvolvimento econômico. Esses países então acabam tendo aí uma formação pautada nessa organização primária da economia e altamente dependente aí da chamada Comunidade dos Estados Independentes. Todos esses países são presentes e acabam tendo aí uma forte influência geopolítica da Rússia na região. Esses países então acabam tendo ali uma dependência principalmente na parte da alimentação. A agricultura da região ela é baseada principalmente na produção de cereais e também uma cultura irrigada. Se por um lado isso ainda acaba salvando a economia, a organização econômica desses países, e também junto com o petróleo, com o gás natural, por outro, acabou gerando graves problemas ambientais ao longo de todo o processo aí da Guerra Fria. Vale entender que como essa área era uma área de produção agropecuária e não tinha aí uma organização de irrigação, já que caracterização aí natural dessa área é de formação de estepes, ou seja, áreas de clima semiárido, houve então a necessidade do desvio de alguns rios para a produção de cereais. O que acontece é que a falta de planejamento aí dos impactos ambientais causados por desvios resistentes aí ao processo hidrográfico vai gerar um sistema então de desertificação no principal lago da região, caracterizado ou chamado como Mar Aral. O Mar Aral, então, ao longo dos tempos, desde a década de 60, ele vem reduzindo o seu tamanho. A cada ano, ele acaba tendo suas margens mais afastadas e mais reduzida. Consequentemente, uma indústria pesqueira na região acabou não se desenvolvendo, assim como a própria atividade da extração dos peixes na região. Ao longo de todo este processo histórico, que acabou culminando aí com esses desvios de rio, a quantidade de água que chega no Mar Aral acabou não sendo suficiente para a reposição dessas águas. Consequentemente, hoje, diversas áreas do que antigamente era o Mar Aral acaba tendo aí um processo enorme de desertificação. Não é comum ver em áreas cheias de areia navios encalhados no meio do nada, onde antigamente existia um grande lago, uma grande formação aí pesqueira. E esses acabaram sendo aí um dos principais problemas relacionados à ocupação e à organização aí do espaço econômico no período da Guerra Fria. Agora, quando a gente fala a respeito da prospecção de gás e de petróleo, a gente tem que levar em consideração também que houveram ao longo de todo o processo da Guerra Fria alguns problemas ali também relacionados a isso.
Diversos acidentes ambientais acabaram acontecendo. Num deles, mais conhecido, acabou acontecendo aí a criação do buraco da Porta do Inferno, que é uma região de prospecção de gás natural na região da Ásia Central, onde por descuido dos engenheiros, por descuido das pessoas que estavam cuidando dali, houve um processo de vazamento desse gás para a atmosfera. Na tentativa de buscar aí uma solução para o problema e evitar que uma catástrofe pudesse acontecer, acabou se entendendo que era necessário queimar o gás que estava sendo liberado daquela região. O resultado disso acontece num buraco na região da Ásia Central que está queimando com fogo há mais de 40 anos. Não há como controlar esse fogo, uma vez que todo o gás natural está sendo consumido do interior da Terra e não se sabe até quando esse material vai ser consumido. Isso na região acaba sendo um problema devido à poluição que acaba causando pela queima desse gás natural na região. Assim, nós vamos ter essas situações que acabam acontecendo aí no sentido ambiental da região da Ásia Central e Setentrional. Outra situação importante é que a população acaba não tendo uma ocupação firme nas regiões, uma vez que essa região acaba tendo aí um clima árido, um clima que obviamente não temos uma quantidade de umidade muito forte. Nesse sentido, essa aridez gera populações que elas vão ser ligadas principalmente aí a caráter nomadistas e áreas onde tem um mínimo de condições de chuva. Essas áreas então acabam sendo áreas de repulsão de pessoas para áreas onde temos aí um pouco mais de desenvolvimento. A preocupação com a água nessas regiões é bastante constante. Nós temos aí então problemas de estresse hídrico, que é aquela quantidade de água que acaba faltando nessas regiões. Essa água, então, acaba sendo necessária a retirada de outra maneira, por via de poços, por via de processos de dessalinização de água, para que tenha ali o mínimo necessário para a produtividade da região. Assim, nós temos, então, esse processo que vai além do Mar de Aral, a questão da utilização da água. No processo da geopolítica regional, todas essas áreas acabam sofrendo ali com essa atuação russa. A atuação da Rússia acaba tendo ali uma interação muito forte, onde ainda abre os seus tentáculos geopolíticos, o poder sobre as áreas ali de recursos naturais. O petróleo e o gás, que normalmente é vendido para a Europa, ainda existe um controle, uma sobretaxa da região russa, em que ela define exatamente ali quem é que deve ou não exportar e a maneira com que se exporta devido aí à influência dentro da comunidade dos estados independentes. Essa economia da Ásia Setentrional, essa parte mais ao norte agora da Ásia, acaba tendo como base principalmente a parte da Rússia europeia. Diferente daquilo que a gente imagina, a Rússia e a região ali da Mongólia, acaba tendo uma influência devido ao fator transcontinental que existe aí do continente da Ásia. A parte aí da Rússia acaba tendo a maior parte do seu território na região da Ásia, mas nós temos aí a parte econômica, o desenvolvimento econômico russo exatamente na porção europeia. Então, falar da Rússia e a parte da Ásia Setentrional é falar também da parte russa, europeia e todo o seu desenvolvimento econômico. Nesse sentido, então, a dificuldade de acesso ao processo da globalização envolvido aí na parte setentrional da Ásia e também na Ásia Central é um dos grandes entraves. É uma das regiões chamadas de fatores opacos, de espaços aí sem luz dentro da globalização, uma vez que ela não faz aí uma ligação total com todos os países. Essa situação de estar dentro do continente, onde não tem muita saída para o mar, também acaba dificultando alguns processos aí de exportação de produtos, que acaba tendo ali fazendo somente contatos locais. Eu espero que você tenha entendido essa aula sobre a parte da Ásia Central e Setentrional. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!